Olá, estamos aqui em mais um episódio do Arq4Cast, onde a gente busca trazer muito conteúdo interessante, tanto para os profissionais que atuam na área da engenharia e da arquitetura, como para a população em geral, né, que precisa ter conhecimento. A gente costuma dizer na Arq4 que conhecimento salva vidas. Então, é esse o objetivo desse Arq4Cast, sempre levar conhecimento para a população em geral e para os profissionais que atuam nesse segmento. E aí, hoje, a gente vai abordar um tema que, particularmente, a Arq4 trata e cuida com muita determinação e com a seriedade que o tema exige, que é a regularização das edificações junto ao Corpo de Bombeiros. E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre essa questão dos carros elétricos, né, que está tão em alta, que a gente precisa, de fato, ter o conhecimento devido para que a gente possa, sim, ter o carro elétrico dos sonhos que a gente quiser ter, mas de forma segura, né? Que a gente possa economizar tendo um carro elétrico, mas que a gente possa ter uma instalação segura, ter uma estrutura ainda assim segura, né? E a gente aqui tem dois convidados de peso com a gente hoje aqui na gravação desse nosso Arq4Cast, que eu vou pedir para que eles se apresentem. Capitão Bent Miller, seja bem-vindo. Obrigado, Isabela, pelo convite. Como você falou, sou o Capitão BT Miller, né? Trabalho no Corpo de Bombeiros diretamente com essa área de projetos, regularização de edificações e fico feliz de estar aqui participando do seu podcast e informando, né? Trazendo esses esclarecimentos, né? Maravilha. Pedro Costa, engenheiro eletricista da Otto Engenharia e da Arqueotto, né? Se apresente, Pedro. Então, pessoal, muito prazer. Meu nome é Pedro Costa, eu sou engenheiro eletricista, tenho meu MBA em gestão de projetos também e sou diretor da Auto Engenharia e parceiro aqui da Isabela, aqui cuidando sempre das nossas edificações, fazendo sempre o melhor serviço para a população. E estou aqui agora aqui no podcast para a gente falar desse tema aqui que é muito importante para a gente. A gente vê muita coisa que acaba sendo feita de forma inadequada, acho que por falta de conhecimento do pessoal, e estamos aqui para conseguir orientar cada vez mais. Capitão Bent Miller, como é que você enxerga hoje, pela sua atuação, né, dentro da corporação, como é que você enxerga o nível de conscientização que a sociedade tem hoje sobre segurança contra incêndio? Na minha opinião, a gente ainda está bem abaixo do que a gente queria, né? Apesar de a gente conseguir evoluir bastante, porque a gente vem disseminando, né, fazendo seminários com esse trabalho, né, difícil assim de tentar informar a população, participando de podcasts, de gravações, de rádio, enfim, né, tentando trazer o máximo de esclarecimento, mas a gente ainda nota que as pessoas não têm essa cultura, não tem essa cultura de prevenção, né, não tem essa cultura prevencionista, acaba a gente tendo ainda muito trabalho tentando regularizar as edificações, certificar, e fica sempre ali puxando a orelha das pessoas, mas não está no nível ainda ideal que a gente queria, né, de conscientização. Eu particularmente sou otimista por natureza, né? Eu comecei a atuar nesse nicho das edificações como um todo, do cuidado com as edificações como um todo, há cerca de 15 anos, e eu enxergo assim com certo otimismo, porque eu vejo que 10, 15 anos atrás, vamos falar de condomínios, né, especificamente. No caso dos condomínios, 10, 15 anos atrás, não se sabia nem se tinha extintor ou se não tinha extintor, né, se o extintor estava carregado ou não estava carregado, né. Hoje a gente já tem um pouquinho aumentado o nível de consciência de que o combate a incêndio não é só o extintor, muito pelo contrário, né, o extintor é a pontinha do iceberg, tudo tem que estar plenamente em funcionamento. Quer parar um pouquinho? Tudo tem que estar plenamente em funcionamento para que o extintor, no final das contas, no momento necessário, ele funcione, né? Tudo aconteça. Então, assim, eu vejo que está havendo um crescente, mas está muito aquém, né, o capitão, do que a gente precisa do nível de conscientização, né? A gente vê na contramão dos esforços que vocês, como corporação, estão fazendo, e nós, como sociedade civil, como profissionais que atuamos nessa área da engenharia e da arquitetura. Mesmo assim, a gente vê o número de incêndios, o número de sinistros de incêndio aumentando
regularmente. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Pedro, você que morou em outros estados, que morou em outras cidades, como que era essa questão? Olha, durante esse período que a gente passou viajando muito, principalmente Sudeste e Centro-Oeste, principalmente no Sudeste, eu vejo que a população ela tem mais conscientização e tem alguma parte da população que está mais preocupada em, não, eu quero fazer uma instalação que seja correta, eu estou preocupado com a segurança, mas aqui no Nordeste especificamente, eu ainda vejo muitas pessoas elas querem resolver da forma que seja mais barata, às vezes da forma que ela é irregular, e acaba que as pessoas estão querendo se regularizar não pela prevenção de um sinistro, e sim pela prevenção de tomar uma multa. Então, eu ainda vejo que tem muita dessa parte da consciência do pessoal, eles estão sendo muito gerados através de, eu vou fazer porque eu tenho medo de uma fiscalização e que essa fiscalização vai me multar, eu vou ter uma coisa, quando o maior bem que a pessoa tem ali é a vida, ou então fazer um sinistro desse dentro do condomínio, a gente está falando de pessoas que passam a vida toda juntando, às vezes, o dinheiro para conseguir ter o sonho do lar próprio, e ela não está tendo esse cuidado, ou seja, é o bem com vida, às vezes é o maior patrimônio que uma família tem, e muitas vezes a gente vê que o pessoal está mais preocupado da prevenção porque não quer tomar uma multa, porque não quer receber uma notificação, mas isso é uma coisa que eu vejo mais aqui, mas eu vou dizer que em geral no Brasil as pessoas, a maioria delas ainda não tem a consciência que a gente gostaria que tivesse. A cultura prevencionista, né? Que é a que a gente precisa que haja, que exista, assim, verdadeiramente. Porque as pessoas, na sua grande maioria, eu vejo que as pessoas não têm a menor ideia, por isso desse videocast, por isso da importância desses seminários, elas não têm ideia, de fato, do risco que elas estão correndo. Né? Eu sempre trago, nas minhas visitas aos condomínios, às edificações em geral, uma realidade que é uma conta que não fecha. Né? A gente tem aí edificações que têm 30, 40 anos, que foram projetadas para a realidade daquela época. Vamos dizer, uma edificação que tenha 40 anos, a gente está falando de uma edificação que foi construída na década de 80, né, para aquela realidade que nós vivíamos na década de 80, né, que era o quê? Que era, não se tinha ar-condicionado em um ambiente nenhum do seu apartamento, nem no quarto do casal, do quarto principal, não se tinha chuveiro elétrico, não se tinha máquina de lavar, não se tinha air fryer, não se tinha micro-ondas, ou seja, não se tinha a grande maioria dessas parafernálias que a gente tem hoje em dia, eletroeletrônicos, né, e que é o caminho sem volta, não vai voltar. Então foi feita com um projeto elétrico, que é a sua especialidade, para um dimensionamento X daquela época. Ainda que se faça um delta X, que é aquela margenzinha de segurança que a gente sabe que tem em todo projeto, em tudo, ainda que se proponha a ter essa margem de segurança, nunca se imaginou que nós fôssemos evoluir tanto, crescer tanto em tão pouco tempo. Então essas edificações estão com as suas instalações elétricas subdimensionadas, absolutamente subdimensionadas. Então, em elas estando subdimensionadas, por óbvio, existe um risco muito aumentado de um sinistro da parte do incêndio. Né? Então a gente precisa estar atento, porque já que nossas edificações estão envelhecendo e com elas as suas partes elétricas, né, o que foi dimensionado para aquele momento, a gente precisa entender que todo dispositivo de combate a incêndio e pânico precisa estar funcionando plenamente. Para qualquer eventualidade que aconteça, a gente sabe que a gente pode recorrer a esses dispositivos. E sabendo também que a gente precisa ter em mente que no curto, médio e longo prazo, a depender dos planejamentos dos gestores, a gente precisa fazer um retrofit elétrico, né, nas edificações. Elas não podem seguir com esse dimensionamento. Né, porque a gente vai só colocando cada vez mais tomada, cada vez mais carga, a gente vai exigindo uma carga essa que não está disponível. Concordo? Sabe qual o paralelo que é fácil para muitas vezes a pessoa entender? É imaginar que, olha, você tem ali a tomada, aí o cara vai e coloca uma extensão e coloca um Benjamin e coloca mais alguma coisa, e a ideia é sempre essa, porque o prédio, quando foi lá atrás, é que nem você disse, ninguém imaginou que cada dia que passa, o ser humano ele gasta mais energia. O gasto de energia por pessoa, ele só vai aumentando. Então, a gente tem um problema sério na rede elétrica para a gente conseguir gerar mais energia, para conseguir transmitir energia, porque dentro de casa, cada vez mais se consome energia. E as edificações, elas não foram pensadas lá atrás para fazer esse tipo de coisa. Então, é exatamente isso. Você tem uma tomada, aí o cara coloca uma extensão, aí coloca um Benjamin, aí na extensão tem a TV, aí tem outro equipamento. Naquela época, até televisão era uma na casa, nas salas. E aquilo ali não foi feito para aguentar tudo que está se ligando, mas a gente sempre vai fazendo puxadinho. E é o que estão querendo fazer com os carros elétricos agora, né? Os puxadinhos. Exatamente. E o carregador elétrico, assim,
Para quem é engenheiro eletricista, o carregador elétrico ele se comporta dentro do sistema como uma carga. Então, assim como é um chuveiro elétrico, assim como é um ar-condicionado, só que o carregador elétrico ele consome muita energia. Então, ele é uma carga muito especial, que ele precisa ter suas proteções adequadas, ele tem que ter uma fiação que é mais grossa. Você não pode pegar um carregador elétrico e colocar num cabo de 1,5, porque aquele cabo ele vai superaquecer e vai pegar fogo dentro da parede. Ou é a mesma coisa de você pegar um cabo de iluminação, um cabo PP, e você vai colocar um ar-condicionado, um chuveiro elétrico, um ferro de passar. Aquilo ali não é adequado, ele tem que ser feito da forma correta. E o problema é que as pessoas eles querem fazer sempre o mais barato e esquece de se fazer, porque não quer comprar o cabo de 6 milímetros, porque não quer colocar um quadro de proteção adequado, porque aí chega o pessoal muitas vezes, não, eu quero colocar só a tomada aqui, porque eu quero colocar o carregador portátil. E, cara, aquilo ali não tá regular. Então, assim, e às vezes a gente vê isso condomínio de alto padrão, cara. Quantas vezes eu não passei num Alphaville que eu vejo que tem sempre o mesmo condômino que ele tem a extensão elétrica dele saindo lá da casa dele para o carro estar alimentado na rua. Aí eu, gente, esse carregador ele tá pegando sol, ele tá pegando água da irrigação e tudo mais. Isso é totalmente irregular, assim. E a gente não tá falando que quem faz errado é só a população que não tem conhecimento. Assim, condomínio de altíssimo padrão. Alphaville e Porto das Dunas, e o cara, toda vida que eu passo lá, o cara tá fazendo a mesma coisa. E aí não adianta, você orienta, a pessoa não quer fazer, só vai fazer quando tiver um incêndio, o corpo de bombeiros tiver que ir lá ajudar o cara. Senão o cara não regulariza. Tá temerosa essa situação, porque eu tenho visto nos condomínios, tá bem temeroso, assim, eu tenho ficado bem assustada mesmo. Por isso, até antes da gente iniciar a gravação, eu estava perguntando para o capitão, né, se a gente já tinha tido algum caso aqui no Ceará, né, de incêndio. Você havia me dito, capitão, que não houve incêndio de carros elétricos, mas de carregadores? Já tivemos algum caso? Sim, veículos elétricos a gente não tem ainda nenhum registro, né, do próprio carro, do veículo mesmo, mas a gente tem caso de incêndio que aconteceu, inclusive, ali na Beira-Mar, que foi no depósito, que no depósito tinha aqueles carros e patinetes, bicicletas que utilizavam bateria de lixo, né, então tá dentro da eletromobilidade, né, mas não era também a questão do veículo em si, aqui no Ceará, mas no Brasil já tivemos diversos casos envolvendo isso aí, né? E essa questão assim da edificação, de ela não estar preparada, né, para a questão do incêndio, porque o incêndio ele vai acontecer uma hora ou outra, a gente sempre fala isso, né? Porque às vezes uma situação que até foge um pouco do controle, muitas vezes a gente consegue prevenir, mas infelizmente às vezes acontece. A questão é a edificação estar preparada para quando esse incêndio ocorrer. E o que a gente vê no Brasil inteiro, eu digo isso, né? Foi crescendo bastante a questão da urbanização, né, de todo o país, mas as edificações foram crescendo de uma forma meio que descontrolada e despreparada. De épocas antigas, né, quando sabe o edifício Joelma, que a gente fala, Andraus e tudo mais, que tinham seus problemas, né, as legislações apareceram depois dessas ocorrências, né, e sempre vem sendo assim, né? O trabalho do bombeiro vai sendo correndo atrás do prejuízo, é mais ou menos isso, né? As edificações ficam ali crescendo de uma forma desenfreada, a gente fica ali querendo, de alguma forma, trazer uma proteção, mas a tecnologia vem avançando, as edificações vêm avançando. Até um tempo atrás só tinha os prédios cerca de 10 andares, Agora daqui a já pouco tem é 20, super. 30, 40 super prédios, e a gente sempre tentando correr atrás do prejuízo, né? Mas é isso que a gente vem falando, né? Tentando conscientizar as pessoas da melhor forma, desde as coisas mais simples que a gente faz no nosso dia a dia, né? Colocando Benjamin para ligar diversos equipamentos, né? Colocando uma árvore de Natal com diversos penduricalhos, colocando uma vela acesa. É muito questão de consciência, né? Que aí a gente entra muito nessa questão, né? Do veículo elétrico, a pessoa quer fazer de qualquer forma, ou então da forma mais fácil, né? Mas se esquece do risco que isso aí traz, né? Como a gente estava comentando aqui, a questão do carregador portátil. Aquele carregador portátil, ele é um carregador de emergência, né? Ele não é nem normatizado, como você falou, ele não é, para ser utilizado normalmente. Aquilo ali é uma questão de emergência que você utiliza. Inclusive na MBR, ele não é recomendado você utilizar como carregamento principal, mas as pessoas utilizam, não? Utilizam colocando tomadas NBR, que são as tomadas comuns, que a própria norma também, que já existe uma norma relacionada a isso, né? Ela proíbe que você utilize, né? Aí, tendo toda essa questão, assim, de descuidado da população, né? O nosso trabalho é justamente, né? O trabalho
do Corpo de Bombeiros é justamente esse, de tentar conscientizar ao máximo, mostrar a importância e, de outro lado, a gente trazer também as medidas de proteção, tanto para as edificações, né, que é o nosso trabalho principal, né, trazendo essas medidas para as edificações. Mas falando das edificações relacionadas aos veículos elétricos, nós temos, né, já hoje a norma técnica, já foi editada e já foi publicada, e temos também os pareceres relacionados a isso, ao tema específico, né, do veículo elétrico que a gente está conversando agora. Então, esse trabalho foi desenvolvido por muito tempo, né, através de viagens, através de conhecimento com outros corpos de bombeiros, né, treinamentos, testes, o próprio Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi o que capitaneou principalmente essa questão. Ele viajou para fora do país, acompanhou testes na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, para ver qual seria a melhor forma, né, de prevenção, de combate, o que é que poderia trazer para aquela edificação antiga, né, sem fazer com que aquela edificação precise ser derrubada e construindo uma nova, né, que aí a gente sabe que não dá. Então a gente trabalhou tendo essa premissa, né, as edificações novas e as edificações antigas. Como é que a gente consegue proteger, né, quanto a esse risco novo que se traz para dentro da edificação, que são os veículos elétricos junto com os seus carregamentos, né? Aí foi feito todo esse estudo e chegou-se a uma diretriz nacional. E, na verdade, a Liga BOM, né, que é a Liga Nacional do Corpo de Bombeiros, viu a problemática como um problema nacional, que realmente é, e decidiu fazer uma força-tarefa nacional relacionada a isso. Convocou os profissionais dos corpos de bombeiros de cada estado, seus representantes, para fazerem estudos e elaborar uma diretriz, né, para ser utilizada como base em todos os estados. Apesar de cada estado ter a sua autonomia de regularização, mas ela serviria como base principal. E assim foi feitos estudos, participamos também aqui no Ceará, né, desses estudos e acompanhamentos, e chegamos nessa diretriz, e a partir da diretriz editamos a norma técnica, de tal forma que pudesse ser utilizada para as edificações novas e também nas edificações antigas, né? Mais ou menos isso. Agora, é importante falar que, dentro desse assunto, essa questão do uso dos carregadores, enfim, a gente já tem estabelecido, né, bem estabelecido, inclusive no parecer, onde a gente fala que para que aquela edificação ela instale, né, aquele ponto de carregamento no seu local, ela precisa passar primeiramente pela mão de um profissional. E aí esse profissional ele vai fazer a instalação, né, e vai emitir um documento de responsabilidade técnica, independente do profissional que seja, né, porque existe mais de um profissional, acredito, não sei se hoje só engenheiro eletricista que pode fazer essa questão da instalação, porque também tem a questão dos técnicos até certo limite de potência, né? E aí eu não vou saber dizer se realmente quem é o profissional adequado, mas tendo o profissional adequado para aquela situação, ele emite uma documentação de responsabilidade por instalação daquele equipamento, né? Então já fica a responsabilidade dele dizendo que ele ali seguiu as normas, né? As NBRs atuais e tudo mais, e a gente também solicita, no momento da vistoria, a questão do laudo de viabilidade. Então, não é só a instalação, mas também que aquela edificação, ela está preparada e tem capacidade de comportar aquela quantidade X de carregadores, ou então a carga X. Então, tanto é o profissional que faz a instalação do equipamento, quanto a viabilidade daquela edificação comportar aqueles equipamentos. Então, a gente está falando aqui que são três, vamos dizer assim, inicialmente, né? Bem resumidamente falando mesmo, são três pontos, passos que o cidadão comum que quer ter um carro elétrico no seu condomínio precisa passar e precisa seguir. Ele tem que contratar um profissional, né, que tem atribuição legal para realizar essa atividade. Não pode ser o seu Fransquinho, o seu Zezinho da esquina, aquele eletricista que a gente está acostumado a chamar para resolver os problemas de casa, uma tomadinha para trocar. Não, não pode ser esse seu Zezinho, seu Fransquinho, não pode. Tem que ser um profissional habilitado, né, que emita um termo de responsabilidade técnica, uma RT, uma RT, enfim. Tem que ser um profissional habilitado com atribuição legal. Isso, ele tem que emitir um documento, né, que ele assuma essa responsabilidade dele por aquele serviço, e o condomínio tem que ter realizado um laudo de viabilidade, né, para a gente saber se aquela edificação, se aquela estrutura comporta aquele uso daquela energia, se ela tem energia
para dar, né? Na Vamos verdade, dizer assim, quando o cidadão grosseiramente falando. quando o cidadão ele quer instalar, né, esse equipamento, primeiro ele tem que ter aquela conversa com o responsável pela edificação, que normalmente é o síndico, né, ele que Uhum. vai tratar de todas essas questões, né, relacionadas à edificação, como representante da edificação, mas o responsável pela edificação, ele precisa, quando for fazer essa instalação, se for assim, permitido, né, desse documento de responsabilidade do profissional que faz a instalação e o estudo, né, que é a viabilidade também relacionado se aquela edificação ela tem capacidade ou não de comportar. E fora isso, né, ter ciência que a gente também tem a nossa norma já de proteção e equipamentos, que ela tem um prazo de aplicação, né, que ela entrou em vigor no começo desse ano, mas para adequação à edificação tem aí um prazo de 6 anos para se adequar em relação às medidas de proteção. As medidas de proteção que eu falo são os equipamentos de proteção contra incêndio. Então lá é previsto a parte de edificação nova, controle de fumaça, por exemplo, detecção, os chuveiros automáticos, né, precisam ser instalados caso não tenham, na região de estacionamento ali coberto. Então isso aí eles também precisam se adequar. Então, mas primeiramente, para instalar tem que ter essa documentação e a edificação ter ciência que vai ter que se adequar com essas medidas de proteção nesse caso. Então a pessoa, então só um minutinho, Pedro. Então o cidadão ele pode fazer a instalação dele agora, mas a edificação como um todo ela vai ter 6 anos para se adequar a essa necessidade, né? Mas ele pode de pronto já tendo a viabilidade, tá estando tudo ok, com um profissional regularizado, habilitado para fazer, ok, mas ele já pode executar e a edificação fica com esse prazo de 6 anos para se regularizar junto às estruturas que ela precisa adequar, não é isso? Quanto aos equipamentos de proteção, né? Tá. A norma tem um prazo de 6 anos para adequação. Então, nesse prazo, na certificação dele, ele vai precisar estar com todos esses equipamentos aí de proteção instalados. Mas, como você falou, né? Primeiramente, precisa desses documentos de viabilidade do profissional responsável para ter o mínimo de segurança na instalação. Sim. Cara, sabe uma coisa que eu vejo? Às vezes as pessoas elas acham que todas essas medidas, não, isso aí é uma burocratização, às vezes não precisa. Eu digo, cara, as pessoas às vezes não colocam. Imagina num prédio desse de 20 andares, 40 apartamentos. Se eu for colocar 40 carregadores, a quantidade de energia que sobe, precisa um engenheiro ele ver isso, porque, por exemplo, aquele transformador que a concessionária local ela colocou, que está alimentando o prédio, ela suporta aquilo ali? Porque eu não vou nem chegar no incêndio ainda. E se todo mundo começar a carregar, dar um pico e apagar, vai apagar o quarteirão inteiro? Aí as pessoas, não, tá vendo? Não quer, às vezes não quer ver o profissional adequado para fazer e não sabe nem a quantidade de coisas que tem que ser observadas. Porque antes mesmo de olhar o incêndio, olha aí, se sobrecarregar um transformador e der um problema pior, vai apagar o quarteirão inteiro? Aí depois a gente chega dentro do condomínio. A fiação que tá lá, ela é adequada? Ela vai superaquecer? Aí o pessoal, não, o que eu não quero colocar, a minha fiação tá boa, aí a gente recomenda, não, tem que trocar a fiação do prédio aqui. Aí o cara, não, eu não quero fazer porque aquele ali tá ativo, porque a gente sabe que a adequação elétrica ela é um negócio caro. Isso aí você pega a câmara térmica, coloca lá e você vê que o cabo tá quentíssimo. Eu digo, gente, isso aqui tá para pegar fogo. E o pior é quando que a instalação ela tá dentro da parede, que ela tem um risco de começar a pegar fogo dentro da parede. E o cara não tá sabendo o que tá acontecendo. Então, todas essas normas, tudo que se a gente vai se adequando, nada é por acaso. E as pessoas às vezes acham que tá se burocratizando porque chegou uma coisa nova, tá atrapalhando a vida do consumidor. Na verdade, a gente tá tentando resguardar a vida de todo mundo ali. E, na verdade, a gente está fazendo o que o capitão falou, a gente está correndo atrás das evoluções, né, das modernidades, vamos dizer assim, do que vai aparecendo, a gente está correndo atrás para, tudo bem, a gente vai atender, mas a gente quer que você fique seguro com tudo isso, né? A verdade é essa, a gente está correndo atrás, o tempo todo um passo atrás, né? A evolução dos materiais, das tecnologias estão um passo à frente e a gente, como segurança, está um passo atrás para tentar fazer a E a coisa gente sabe acontecer. que as tecnologias avançam e daqui a pouco vai ter uma tecnologia mais segura, né, relacionada a isso, quanto às baterias também, que tem um risco tecnológico relacionado a isso, mas a gente tem que atender ao que está no momento, né? Então a gente vai ali tentando, né, mitigar o risco, fazendo de tudo para proteger, né, a edificação e, consequentemente, as pessoas que ali estão, né? Ou então que fazem parte daquele local, né?
E, capitão, na prática, para o nosso público saber o que é que significa uma edificação estar regularizada junto ao Corpo de Bombeiros, de uma maneira geral. A gente sabe que tem as especificidades de acordo com o grau de criticidade, né, de cada tipo de edificação, mas de uma maneira geral. De maneira geral, o que a gente pede, assim, que as pessoas, né, como moradores ou usuários de um local, se atentem é relacionado ao certificado de conformidade. Então, é o documento principal ali que vai atestar que aquela edificação ela passou por um processo ali dentro do Corpo de Bombeiros, né? Seja relacionado com um projeto ou só uma vistoria, né? Porque existem aí as nuances, né, relacionadas à certificação, mas o que a gente precisa é que aquela edificação esteja certificada. Então, o cidadão ele pode buscar, né, informação relacionada a isso. Ah, a minha edificação aqui está segura ou não está? Como é que eu sei se ela está segura ou não está? O primeiro ponto, e de forma mais fácil, é saber com o responsável do local se tem um certificado do Corpo de Bombeiros, se ele está válido. E no momento que aquele certificado não está válido ou ele não possui, o próprio cidadão ele pode fazer a denúncia, né? Ele pode entrar no nosso canal de Fale Conosco, na verdade no canal do Corpo de Bombeiros, do Fale Conosco, né? E fazer essa denúncia, essa comunicação de que aquela edificação precisa de uma fiscalização. Mas basicamente é isso, ela precisa do certificado de conformidade. E aí esse certificado de conformidade, ele é emitido pelo Corpo de Bombeiros quando, né, se tem um processo relacionado àquela edificação. Muitas vezes a edificação precisa de um projeto de incêndio, dependendo do caso, esse projeto precisa ser aprovado, e depois disso precisa ser executado aquelas medidas que foram previstas no projeto, né? Então precisa ter o extintor, precisa ter o hidrante, uma detecção ou alarme, aí vai depender do caso, como você falou, né, da complexidade da edificação ou da carga de incêndio que ela traz. Porque cada edificação traz um risco atrelado a ela, né? E aí, dependendo do caso, vai ter essa instalação desses equipamentos, né, um ou outro, e uma fiscalização, vistoria, né, por parte do Corpo de Bombeiros para atestar que os equipamentos estão ou não funcionando, em pleno funcionamento, juntamente com os testes que são realizados de alguns equipamentos, um profissional, né, que tá ali com uma documentação de responsabilidade por trás também da execução e da manutenção daquilo, né, tudo de uma forma para tentar fazer com que a eletrificação ela fique segura, no caso do incêndio vir acontecendo. Então, basicamente é isso. A gente pode dizer, então, que a gente ainda vive, né, essa cultura de só procurar se regularizar quando é fiscalizado ou quando é autuado. Porque é meio que uma cultura nossa mesmo, né, do Brasil, né, às vezes é um pouco reativa, não é muito preventiva. E aí vem desde problemas muito mais para trás, né, que a gente sabe que as próprias universidades e faculdades, elas não têm nas suas grades curriculares, né, nos cursos que têm relação com isso, que são de engenharia, os cursos de arquitetura, nada relacionado a incêndio. Então, os próprios formandos, vamos assim dizer, eles não têm, eles têm essa necessidade, né? Isso está sendo uma luta nossa, viu, capitão? Do CAU, eu hoje estou conselheiro do CAU Ceará, desculpa ele interromper, e a gente está nessa luta para a mudança da grade curricular dos nossos cursos de arquitetura. Seria muito bom. Para a inclusão tanto da engenharia diagnóstica, da patologia das construções, como dessa área de combate a incêndio. A Isso, gente está então, nessa isso luta. aí. Porque o Corpo de Bombeiros, ele já tenta fazer também essa lacuna, preencher essa lacuna, né, de conhecimento, dentro de um programa que existe dentro do próprio Corpo de Bombeiros, que é do Engenharia Bombeiro Sociedade, atualmente está com esse nome, então vai até sofrer algumas reformulações, mas ele traz os estudantes, né, dos cursos para dentro do Corpo de Bombeiros, e nos quais os profissionais lá do setor de engenharia, eles mesmos dão essas instruções, né, falam sobre normas técnicas, sobre projetos, importância, de alguma forma tentando fazer com que essa lacuna que existe nas faculdades seja um pouco preenchida, né, pelo próprio Corpo de Bombeiros, e trouxe muitos frutos interessantes, né, isso foi, até com a gente consegue visualizar mais profissionais que trabalharam com a gente nesse período, trabalhando hoje em dia na área de combate a incêndio, trabalhos científicos, né, aparecendo nessa área. Então, é uma luta, assim, grande, né, que a gente tem que tentar enfrentar em diversas frentes, né? Tem que tentar preencher A isso. gente tem que as pessoas precisam entender, né, os gestores em geral, né, tanto os síndicos, no caso dos condomínios que a gente está falando, né, residenciais ou comerciais, como os gestores das edificações como um todo. Por exemplo, muito me chama a atenção o caso do aumento que eu vejo, né, na prática dos incêndios das fábricas lá em Maracanaú, né? Então a gente precisa estar atento a
vários tipos de edificações, né? Então, assim, os gestores das edificações, de uma maneira geral, eles precisam entender que também eles estão expostos, não só para a segurança física deles, como eles estão expostos perante a responsabilidade que eles têm, né, sobre aquele trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Eles têm responsabilidade civil e criminal sobre qualquer coisa que aconteça com aquela edificação, né? A gente está falando aqui de segurança de vidas, a gente está falando aqui de segurança patrimonial, né, de toda a estrutura mesmo. Por exemplo, hoje, no caso dos condomínios residenciais, existe uma obrigatoriedade que todo condomínio precisa ter seguro. É obrigatório, seguro, o nome é seguro obrigatório dos condomínios, eles precisam ter. Só que a grande maioria dos síndicos não sabe, é uma surpresa geral, toda vida que eu falo isso nos condomínios, é que se porventura aquela edificação sofrer um sinistro de incêndio e não estiver regularizada junto ao Corpo de Bombeiros, o seguro não vai cobrir aquele sinistro, né? Então a pessoa faz um seguro que é obrigatório, no entanto, se ela precisar, ela não vai precisar, não vai poder usar, não vai contar com aquele seguro. Por quê? Porque ela está irregular junto ao Corpo de Bombeiros. Ou seja, a gente está falando inclusive aqui de dinheiro. Nem isso, não só de segurança patrimonial, de segurança das vidas das pessoas, mas do bolso. A gente está fazendo um seguro e está jogando dinheiro fora, porque esse seguro não vale de nada. Se a gente precisar acionar ele por ocasião do sinistro de incêndio, a gente não vai ter sucesso nesse acionamento. E esse é o problema, as pessoas acham que nunca vai acontecer até que acontece. Aí Exato. depois que acontece, ela não correu atrás, e para correr atrás depois que aconteceu, não tem jeito. Vai ter que ver um jeito que vai ser a pior forma para todo mundo E que é a tá grande morando ali. surpresa. Quando acontece, é a grande surpresa, né? Então vamos lá, pessoal. Processo de regularização. Quais são as etapas para a gente regularizar? Eu acho até que você já falou sobre isso um pouquinho na sua fala passada, né? As etapas para a gente regularizar, a gente precisa ter um projeto. Esse projeto precisa estar aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Uma vez aprovado, ele precisa ser executado, porque papel aguenta qualquer desaforo, né? O fato de você ter um projeto aprovado já é meio caminho andado, mas ainda falta a outra metade do caminho, que é a adequação física do espaço, né? E aí sim o Corpo de Bombeiros vai, provocadamente falando, ele vem até a edificação para emitir, vistoriar a edificação, fazer o cara crachá dele, conferir se o projeto que ele aprovou está executado no local e aí sim emitir esse certificado de conformidade da edificação, certificado esse que é renovável. No caso dos condomínios residenciais, por exemplo, na sua grande maioria, a cada 4 anos. Aí vai depender, como eu falei, né, do grau de criticidade. Então a gente sabe que essas etapas elas precisam ser cumpridas, né? No caso dos projetos, Capitão Ventimiller, dos projetos em geral, você pode explicar para a população completamente leiga, aquela que não trabalha na área, aquela que não entende nada, o que é um projeto de incêndio? Porque eu também tenho muito esse trabalho de explicar para as pessoas o que é um projeto de incêndio. Porque muitas pessoas acham que o projeto de gás é uma coisa, o projeto de para-raio é outra, o hidrante é outra coisa. Não, e eu sempre tento explicar, olha, é um projeto guarda-chuva, dentro dele tem um monte de projeto, né? Então, explica, por favor, capitão, para a população em geral, leiga na sua maioria, como é que é um projeto de incêndio? O que é que contempla um projeto de incêndio? Certo. Em relação à certificação, a gente tem diferentes caminhos, né? A gente tem esse caminho, como você bem explicou, que são das edificações que precisam de projeto, e já eu falo um pouco dessas edificações. A gente tem edificações que não precisam de projeto, mas precisam de uma vistoria, né, do Corpo de Bombeiros, mas não tem atrelado um projeto relacionado a isso. São as edificações com área inferior a 750 metros quadrados, Eu né? vou destrinchar um pouquinho. E a gente também tem as edificações que são as autodeclaratórias, que são as de baixo risco. Essas edificações autodeclaratórias, dentro do processo de simplificação, né, que é um processo nacional, a gente emite um certificado de conformidade de imediato, vamos assim dizer. Basta a pessoa preencher algumas informações, que é esse relatório, esse termo que ela fala, de dizer o que é que ela tem ou não tem na edificação, enfim, essa autodeclaração, né? E ela já recebe esse certificado, e as vistorias são feitas por amostragem posteriormente, né? Verificando se a pessoa realmente está cumprindo aquilo que ela declarou. Então, a gente tem mais ou menos esses 3 processos. Falando relacionado ao projeto, como você bem explicou, né? Edificações acima de 750 metros quadrados ou mais do que 3 pavimentos. A gente fala um pouco mais técnico aqui, mas é o que a norma traz, né? A área construída. Então, você pode verificar essa informação, inclusive, no seu IPTU, saber qual é a área construída do seu local. Acima de 750 metros quadrados ou mais de 3 pavimentos, mais do que 3 andares, você precisa de um projeto de combate a incêndio, né? As edificações que são abaixo de 750 metros quadrados ou menores do que 3 pavimentos,
não precisa, assim eu estou falando de uma forma geral, né? Não precisa desse projeto, mas precisa da solicitação da vistoria. Existem também essas certificações do processo simplificado, mas a pessoa quando entra no site do Corpo de Bombeiros para se regularizar, à medida que ela preenche o dado, inclusive da parte de CNPJ, o sistema já vai encaminhando ela para uma direção. Então, se a edificação dela, por exemplo, tem uma atividade desenvolvida, né, que é o que ela faz, vamos dizer, dentro daquilo que a gente adota como de baixo risco, que são as simplificadas, ela já pode receber, ficar apta a receber o seu certificado simplificado, né, que é aquele meio que online que eu falei, mas, sendo que tem alguns outros critérios para ser obedecidos, né? Questão de a quantidade de gás, se tiver naquele local, tem alguns critérios que no próprio autodeclaratório você preenche. Isso é uma etapa. Aí, aquelas certificações que precisam de um projeto, que foi as que eu citei, fora essas, também tem outras, né? As exceções, locais de reunião de público acima de 100 pessoas, né? Que não está atrelado à área, mas está atrelado à classificação, né? A restaurantes com mais de 200 pessoas, locais que têm sistemas complexos instalados ou que precisam ser instalados, né? Sistemas de hidrantes, de chuveiros, locais que armazenam inflamáveis, tem diversos cinemas, na nossa norma técnica. Aí tem as classificações, Isso, a né? nossa norma técnica, a norma técnica 01 do Corpo de Bombeiros, né, de engenharia, lá tem as especificações. Enfim, essas certificações precisam de projeto, que é como você falou, que esse projeto é um projeto de incêndio. Dentro daquela edificação, a gente sabe que na construção dela existem diversos projetos, né, relacionados à engenharia, a parte da engenharia civil, né, da parte de estruturas e hidrossanitário, a gente tem a parte de elétrica, né, e um dos projetos que compõe, como você falou, o guarda-chuva, né, é o projeto de combate a incêndio. Naquele projeto vem sendo especificado quais são os equipamentos que precisam ser instalados para garantir a proteção daquela edificação quanto ao incêndio, né, e os locais que eles devem ser instalados. Então, são os equipamentos que precisam ser instalados e os locais que eles precisam estar instalados. E aí, quem é que faz esse projeto? É um profissional, né? Que é um engenheiro, que hoje em dia é um engenheiro civil, um engenheiro mecânico e um engenheiro que tem especialidade na área de segurança do trabalho, né? Então, qualquer outra engenharia que tem essa especialidade, né? Com Arquitetos. os arquitetos também, eles têm essa prerrogativa de fazer os projetos. Isso aí quem dita foi a própria decisão do Confea, né? E a própria organização de classe de cada profissão vai ali dizer quem são os profissionais habilitados a fazer, né, esses projetos. Então, tem um profissional responsável por isso. A pessoa que quer buscar, né, esse tipo de regularização deve buscar um profissional dessa área que ele vai orientar direitinho como é que deve ser feito o projeto e toda essa questão de entrada do processo. Mas, assim, o que a gente precisa informar de uma forma geral para as pessoas é que existe esse projeto, né, de incêndio feito por esse profissional e as etapas que devem ser cumpridas de aprovação, né, para depois ter essa solicitação de vistoria, execução, né, claro, antes, a solicitação de vistoria até que a certificação esteja toda regularizada. Existem também taxas atreladas a isso, né, que são taxas cobradas pelo próprio Estado, relacionadas a essa parte de análise de projetos e também vistorias. São duas taxas que o Corpo de Bombeiros cobra, né? Porque Normalmente, o o Estado Estado cobra, na ele verdade, cobra né? por serviço, né? Por Então, serviço. Então, um serviço seria o da serviço de análise e análise, aprovação de projeto e o segundo serviço a vistoria. isso, serviço de Embora isso também gera muita confusão para o público em geral, porque as taxas têm igual valor, né? Só que são para destinos diferentes. Uma taxa é para analisar e aprovar projeto, lá dentro da estrutura física do Corpo de Bombeiros, ele não sai de dentro da edificação para analisar e aprovar um projeto, e a vistoria não, já é o Corpo de Bombeiros se deslocando até a edificação para conferir o projeto que ele aprovou, se o projeto está executado, né? Hoje, qual o valor que está por metro quadrado dessa taxa? Existe um fator, não sei decorado qual é o fator que você utiliza, mas esse fator ele tem como base a área construída, o metro quadrado, o risco da edificação, né, se é baixo, médio ou alto, e aí for ter um multiplicador de fator. Já eu não vou saber lhe dizer porque eu não sei de cabeça, mas é baseado nesses parâmetros. Aí, Certo. dependendo se a sua área for uma área maior, você vai pagar uma taxa maior, porque é baseado na área. Se a minha edificação tem uma carga de incêndio maior, quer dizer, o risco maior, né, que hoje em dia é classificado em baixo, médio e alto. Então, o alto risco paga uma taxa maior do que o baixo risco. Então, o que incide aí as variáveis é a área e o risco, O risco. né? E aí existe um cálculo que é feito Isso. para que a gente tenha esse É um cálculo valor. previsto em lei estadual, já é um cálculo estipulado.
Tá. E fora isso, fora o projeto de combate a incêndio, quais são os outros documentos que a gente precisa apresentar para que haja vistoria na edificação? Né, os laudos anexos, que eu costumo chamar. Na etapa do projeto, que a gente precisa? A gente precisa do projeto de incêndio, dos memoriais atrelados ao projeto de incêndio, o pagamento da taxa e do documento do responsável técnico pelo aquele projeto, porque, como eu falei, tem um responsável pelo projeto, que foi o que a gente comentou. São os documentos que dão entrada no processo de uma forma geral. É claro que alguns projetos diferentes precisam de outros documentos, né? Documentos de edificação, por exemplo, antiga, comprovando a data de construção, é bem específico, né? Fora aqueles laudos todos anexos, o laudo do teste de estanqueidade, Aí seria na né? parte de De vistoria. vistoria, Isso é na exatamente, parte para de solicitação projeto. de vistoria. Isso, aí quando o projeto é aprovado, enfim, com essa documentação geral, você tem a outra etapa que é a vistoria, e na vistoria são apresentados os documentos atrelados à vistoria. Aí você tem a nota fiscal dos extintores, né, com a validade deles. Você também tem a questão dos testes, né, de estanqueidade do gás, do SPDA, né? Você também tem a questão da brigada de incêndio, se estiver no local. Então são outros documentos que a gente solicita no alinhamento da vistoria, que depende também da edificação. Se a edificação não tiver, por exemplo, gás instalado, não precisa da estanqueidade, né? Já se ela tiver gerador, precisa Aí do termo de precisa do termo de abrangência, né? abrangência, mas aí são coisas muito técnicas, assim, que o cidadão comum não vai saber, mas o profissional profissional que contratado ele contratar vai saber dessas informações, né? Exatamente. E quais são os principais erros que vocês encontram na rua? Por exemplo, Pedro, nas suas vistorias, nas edificações, nas suas andanças, quais são os principais erros que você consegue identificar, assim, nas edificações como um todo? Olha, eu acho que o principal erro que eu vejo no pessoal é aquela coisa que a gente se falou. A estrutura do prédio, muitas vezes o prédio antigo, ela não foi pensada exatamente para tudo aquilo que está acontecendo. Aí o principal erro que eu vejo é as pessoas fazendo extensões do sistema elétrico que tem naquele prédio sem o devido cuidado. Então, deixa eu traduzir isso que eu estou falando. Muitas das vezes a gente está vendo, por exemplo, já cheguei para ver apartamento que o cabo que está chegando para alimentar o apartamento é um cabo de 6, e quando você vai ver a carga, que é a carga que você tem que estar colocando no cabo, que tem que para alimentar, ele tem 2, 3 ar-condicionados, porque ele saiu puxando. Então a gente chega no quadro elétrico que a pessoa tem, ela tem aquele quadro antigo que se tinha um circuito para iluminação, um circuito para tomada, mais um ou dois, e o apartamento ele tem várias cargas. Eu olho e digo assim, não, mas tem várias cargas aqui específicas que ela tem que ter um circuito exclusivo, exatamente para não ter esse problema. E quando a gente vai do carregador elétrico, a gente vê porque eles puxam então cargas de outros lugares. Então, eu já vi instalação de carregador quando eu fui olhar que ela estava se usando a mesma instalação que era de iluminação, ou seja, o cara ele tem aquela iluminação que ele está no primeiro pavimento, e aí o mesmo circuito que estava fazendo a iluminação dele ali, ou então de uma sala comercial que fica no térreo, ele puxa aquele mesmo circuito que está indo para lá, então não é adequado se fazer isso. E muitas das vezes o cara não quer fazer por quê? Por causa de uma questão de custo. Não, porque eu vou puxar para cá, então esses puxadinhos que as pessoas fazem, isso assim é a pior coisa. Eu acho que o segundo principal erro que eu vejo é principalmente quando a gente vai se adequar e a gente está vendo o pessoal colocando uma caixa com um cadeadozinho para colocar uma tomada, e o cara já deixa o carregador dele portátil plugado dentro da tomada ali, para ele depois só destrancar e colocar. Então esses dois, assim, acontece muito, vejo demais. Sem contar que também que aí vem alguma coisa da idade dos prédios, a gente já vê as instalações que estão antigas, mas assim, esses dois, de fazer um puxadinho, puxa para cá, puxa para lá, e de se colocar uma tomada só para colocar aquele extensor, esses são os dois que eu pego mais quando eu vejo fazer as minhas visitas. Pois é. Pedro, maravilha. Capitão Bentimiller, me diga uma coisa. Quando uma edificação, porque me corrija se eu estiver errada, tá? O que é que eu entendo? Que os projetos, eles são eternos, entre aspas, tá? E os certificados de conformidade, eles são renováveis, né? Dependendo da edificação, X em X anos, né? No entanto,
de tempos em tempos, esses projetos, apesar de eternos, entre aspas, eles precisam sofrer uma atualização, porque as normas elas vêm se atualizando 2, 3 vezes por ano, né? Então eu imagino que uma edificação que ela foi aprovada hoje, por exemplo, com o projeto de incêndio hoje, abril de 2026, provavelmente em 2036, vamos dizer, daqui a 10 anos, esse projeto ele vai, apesar de eterno, ele vai precisar ser recarimbado, porque ele vai precisar se atualizar de acordo com as normas que vão existir no momento futuro. Não é isso? O que o Corpo de Bombeiros cobra hoje, o que ele faz é o seguinte: o projeto ele é aprovado naquele período, né, naquele tempo, né, e aí ele é válido, né, eternamente ad eterno, como você falou, né, até que a edificação sofra alguma modificação. Ela é edificação, né? Isso, Não a norma. não a norma, né? Enquanto aquela edificação está da mesma forma que foi prevista no projeto, aquele projeto ele é válido para aquela edificação, entendeu? Agora, claro, em um futuro, talvez, pode ser que a gente faça algum tipo de norma, ou então o Corpo de Bombeiro faça algum tipo de norma, que preveja esse tipo de atualização, né? Mas a norma existente hoje que tem de adequação de edificações, que é a NT18, ela prevê adequações para aquela edificação que foi modificada, ou aquela edificação que vai dar entrada, e ela é uma edificação já existente. Mas não diz respeito a essa questão da edificação ter sido aprovada numa época, precisa se atualizar as normas atuais. Não, não é assim. Então, a gente pode dizer que um caso como esse, que aconteceu com o passar dos últimos anos, por exemplo, as edificações que ainda hoje, que existem várias, eu frequento, visito várias, né, semanalmente, edificações que ainda estão com o botijão de gás dentro das unidades, Não, aí não. né, que foram projetadas 40, 50 anos atrás e que naquela época era permitido a unidade, a botijão dentro da unidade Mas privativa. já não se podia antigamente. 40 anos atrás já não se Não, podia? a gente tem o Corpo de Bombeiro tem um código de 86, que era o código que é o mais antigo, acho que 86 e 84, que é o que se baseado nessas edificações antigas, né, que são feitas. Aí, é claro, esses critérios assim de maior risco, De maior risco, isso sim, né? não é, Isso vale a adequação, né? não Vale a é, atualização do projeto, não, né? não se pode ter. Tem algumas regras que não se pode ter, né? Esse caso de botijão dentro da unidade não se pode ter, a gente sabe De disso. forma alguma. Não pode. Então, isso aí, se existir, a edificação tem que se adequar. E qualquer risco novo que aquela edificação traga, ela precisa se adequar, porque era um risco que não estava previsto. Às vezes a pessoa não se atenta para isso. Então, por exemplo, essa questão dos veículos elétricos. Eu tenho uma edificação que está com o projeto aprovado. Instalei um ponto de carregamento. Tem que Ele atualizar vai o ter que projeto. atualizar o projeto. Foi um risco que ele trouxe, né? Um local de reunião de público que não tinha instalado, por exemplo, nenhum tipo de material inflamável. Mas aí o cara, depois de um tempo, o projeto aprovado, ele instalou uma proteção acústica ou alguma coisa do tipo que era inflamável, ele vai ter que prever no projeto. Então, todos esses riscos a mais que ele traz, ou modificações que O acontecem, acréscimo de área, né? modificações na edificação, ele tem que modificar o projeto. Aí sim. Tá. Mas e se não tiver nenhum tipo de modificação ou acréscimo de risco, aquele projeto ele é válido para aquela edificação. Perfeito, capitão. E me diz uma coisa, quais são as principais penalidades para quem está irregular? As penalidades para quem está irregular. Irregular, Hoje em exatamente. dia, isso aí é bem recente. O Corpo de Bombeiros editou uma portaria, que é a 618, que ela fala justamente dessa questão das notificações, fiscalizações e multas, né? A gente tem a nossa lei a 13556, que é essa lei 13556, lei estadual, que ela regula a parte de segurança contra incêndio e pânico, né, das edificações do estado do Ceará, já prevê essa questão de multa e tudo mais, e interdições também, né? Então, aquelas edificações que estão em desconformidade, elas vão sofrer uma fiscalização. Sofrendo essa fiscalização, elas podem ser notificadas. Na verdade, elas vão ser notificadas, né? Vão ser notificadas relacionadas àquelas edificações, dando-se um prazo para ela se regularizar, né? Aquela edificação não se regularizando, ela vai poder sofrer aí multas, inclusive interdições. Aí, no caso de você chegar numa edificação e aquela edificação ela não ter condições mínimas para funcionamento, não oferecer condições mínimas de segurança, aquela edificação, inclusive, vai poder ser interditada de imediato, que é o que acontece muito em alguns eventos, né? Chega em um evento que é um local crítico, evento de reunião de público, ali e não está com as condições mínimas de funcionamento, normalmente o Corpo de Bombeiros acaba interditando o local
pela questão do risco, né? Sabe uma coisa que é bom também explicar pro pessoal? Como, por exemplo, o prédio ele não tinha nenhum carregador elétrico veicular antes. Aí ele instalou o primeiro carregador lá no pátio dele, mas o projeto dele ele é antigo, ele não tá conforme. Aí o cara não se adequou, recebeu a visita. Aí a gente fala, olha, na hora que tá instalando, tem autorização do condomínio e tudo mais, como é que tá o projeto? Você tá sabendo que na hora que instalar o primeiro carregador, provavelmente vai ter que ter uma alteração nesse projeto. Uhum. Vocês estão sabendo? Muitas das vezes quem está instalando não avisa também os condomínios que tem que fazer Não isso. avisa, é o caso daquele condomínio que nós visitamos, que você mesmo visitou segunda-feira. Exatamente, A não gente se vai precisar avisa. atualizar todo aquele projeto. É um condomínio novíssimo, tem 5, 6 anos. A gente vai ter que atualizar todo o projeto dele de combate a E incêndio. você avisar, olha, os carregadores, eles têm que ter a sinalização que está se tendo, tem que ter a proteção mecânica, porque o veículo ele pode se andar, pode esbarrar e causar um dano naquele carregador. Ele tem que ter o botão de parada emergencial mecânico ali, que tem alguns modelos que já não tem mais, mas tá para você fazer esse botão para descarregar de várias formas. Então, muitas vezes a empresa que está sendo chamada lá, ela tá no intuito de vender, vender, vender. Aí fala para a pessoa, não, a gente pode instalar, o síndico diz que pode e não se avisa nem ao condomínio, nem ao síndico, há várias coisas que tem que se adequar. Que aí acaba entrando numa situação muitas vezes dessa. Então, olha aí, é um problema que vai de combate a incêndio, porque o condomínio instalou um carregador que às vezes eletricamente ele pode estar, tá ok, que nem esse caso desse prédio, que a instalação compartilhada que eles fizeram, muito boa, tá toda bonitinha, só que tem várias irregularidades que a pessoa na hora que fez não se comunicou, e agora vai ter que ter uma atualização, e o prédio está tendo que correr atrás, porque senão é notificado, e é aquela coisa que a gente falou lá atrás, as pessoas elas só vão se adequar por causa do medo da penalidade. Então, infelizmente, a cultura da As gente é pessoas essa. ainda, como o capitão falou, né, da reatividade, né, sempre é reagindo ao que acontece. Existe um valor fixo de multa para as edificações que não estão regularizadas, ou depende se é condomínio, se é fábrica, se é Cálculo também que é um feito. É cálculo? um cálculo. Então, se feito um cálculo a partir das irregularidades que são visualizadas naquela edificação. Então, na portaria, ela também já traz esse cálculo baseado na ofício, né, que é a unidade utilizável, né, pelo Estado Aí para eu, essa eu, questão eu de pensei, eu multas. confesso a minha ignorância, eu pensava que a edificação ela era autuada pela ausência do certificado. Não, existem diversas irregularidades relacionadas a ele, né? O certificado, a ausência de certificado é uma delas, mas você pode ter a notificação que está certificada, mas mesmo assim está irregular, né? Pode ser que ela esteja com certificado, mas os equipamentos E não o, estejam e funcionando. o, e o extintor está Então, vencido, né? vencer, então, e nesse caso, as certificações também vão sofrer um relatório de irregularidades, vão sofrer a notificação para elas se regularizarem e atualizarem o certificado delas, né? Perfeito. Não, Perfeito. até dá um aqui, ó. Você que tá assistindo a gente e não quer regularizar o seu projeto de combate a incêndio porque tá achando que é caro, eu vou te dar uma dica. É mais caro ter que pagar a multa que você não está prevendo, que você às vezes não tem condição de ver a melhor forma de pagar, do que fazer a sua atualização de projeto de combate a incêndio. Então, tá achando que tá economizando por causa disso? Não tá economizando. Tá pondo a vida de todo mundo em risco. Além disso, você tá pondo a vida financeira ali do condomínio em risco. São duas coisas, viu? É exatamente isso. E se é para de gastar dinheiro com alguma coisa, que seja fazendo o que tem que fazer, não pagando multa. Porque vai ter que pagar a multa E e depois regularizar. regularizar, São né? duas. Então as pessoas precisam se antenar para isso mesmo. Pedro e Capitão Benter Miller, vocês podem compartilhar com a gente algum caso que marcou a atuação de vocês, assim, um caso que, nossa, é inesquecível. Primeiro você, Capitão. A gente, assim, nessa caminhada que a gente tem, assim, de atuação nas edificações, a gente tem diversos casos, né, relacionados, mas eu quero trazer alguma coisa relacionada mais a essa parte das edificações mesmo, né, que é o assunto que a gente está trazendo. Então, existe, inclusive, uma ocorrência não muito distante, na qual eu participei, em que uma edificação, ela não tinha nenhum tipo de equipamento de segurança contra incêndio, que era um depósito de pallets lá, né? E aí eles também não tinham seguro, porque normalmente segundo a pessoa lá que eu conversei, o proprietário, eles não cobrem esse tipo de local, né? De depósito de pallet, talvez pela carga de incêndio, talvez seja isso, não sei. Mas enfim, aí eles tiveram um problema relacionado a um incêndio, início de incêndio, não estavam com as medidas de proteção adequadas no local, se perdeu tudo, né? Inclusive o teto do local caiu, não restou nada. E aí o cara teve prejuízo
enorme, né? Claro, ainda bem que não teve nenhum tipo de prejuízo de vida, mas foi um prejuízo patrimonial muito grande que ele teve porque perdeu toda a carga e não tinha seguro. Assim, aí, dentre esses, existem vários exemplos parecidos relacionados a essas questões de falta de equipamento, né? Falta dos equipamentos de proteção contra incêndio, porque com equipamento de proteção contra incêndio, ele consegue ali conter o incêndio, né, no seu início, então você tem ali uma pessoa que consegue atuar com extintor rapidamente para conter, até a chegada do Corpo de Bombeiros, por exemplo, e não tomar uma proporção maior, né? Então é mais ou menos isso, a importância dos equipamentos nas edificações, tanto na relação da vida das pessoas, né, quanto da proteção do patrimônio. Para E mim, você, Pedro? pois é, tem uma que eu lembro muito que, assim, é aquela coisa de achar engraçado de tão nervoso que eu fiquei. Eu lembro de uma vez eu fui num condomínio, olha aqui a situação. Aí eu lembro de estar falando para a síndica perguntando: Oi, como é que tá? Eu tô andando aqui embaixo, eu não vi nenhum extintor nem nada. Aí ela abriu um armário que tava ali da portaria: Não, tá aqui o extintor. E o extintor tiver algum sinistro, aí a pessoa que for, ela tem que saber que o extintor tá dentro do armário, né? Porque ele não tava localizado. Eu lembro, esse foi muito engraçado. Agora teve um que me marcou muito quando eu tava viajando pelo Centro-Oeste, que não era nem uma edificação vertical, né? Era uma casa que eu lembro que a gente estava fazendo serviço dentro era um loteamento, um condomínio fechado. A gente estava fazendo serviço ali próximo, aí um casa de alto padrão, que eu lembro muito da reação que eu tive do incêndio, que a gente presenciou um incêndio, eu e minha sócia, porque aí a situação, o cara ele tinha um sistema solar fotovoltaico que estava carregando, aí ele teve um incêndio dentro da casa dele e qual era o problema? Durante o dia, aquele sistema ele de autoprodução, né? Ele estava produzindo energia e eu lembro da gente chegar e estava numa situação que eu olhei aquele incêndio, eu vi todo mundo meio parado, gente, mas o que será que está acontecendo? Aí alguém do meu lado que me lembrou, não, a casa ela tem que esperar o sistema parar de produzir energia, porque até então, para fazer o combate tem isso, né? Se você fazer o combate com o sistema ali alimentando para você tirar, porque o incêndio para ele sair do risco da classe C para a classe A, a primeira coisa é você desenergizar. E como é que você vai desenergizar um sistema que ele é autoprodutor ali? Aí eu lembro que, Gente, que eu olhei Existe, aquilo ali, isso foi bem impactante para mim. existe hoje em dia algumas proteções, né, que são previstas para esses sistemas fotovoltaicos para fazer esse desligamento ou diminuir a tensão que é fornecida para você conseguir fazer o combate, mas muito deles ainda não utilizam, né, porque é uma coisa que até a IBR Nova trouxe, mas muitos dos produtores, instaladores, eles não fazem. E aí fica justamente essa situação, né, de você chegar no local, tá tendo, se tiver um incêndio, por exemplo, não conseguir combater porque está energizado, né, e não ter um dispositivo de diminuição da tensão, então de desenergização do local. É isso. Pois é. Cara, E me diz uma coisa, Capitão Ventimiller, o senhor já presenciou uma situação em que a regularização evitou algo mais grave? Que você chegou lá para combater e o prédio estava todo regular e evitou? Todo dia, né? Todo dia a gente tem casos assim. Normalmente que você chega num local e por conta das previsões que são feitas, né, nas nossas normas, o incêndio não tomou proporções maiores. Inclusive, você estava falando da questão do Maracanãú. Lá tem muitas indústrias, eu passei muito tempo trabalhando naquele local. E a gente, às vezes, era acionado para um incêndio em indústria, e aí a gente pensava, poxa, vai ser grande esse incêndio. A gente conhece a indústria é grande, tem muito material inflamável, já ia preparado, né, para passar várias horas combatendo, mas chegava para um local, não tinha nada. Aí, quando a gente chegava para verificar o que tinha acontecido, era a brigada de incêndio, que é um item, Tinha que atuado. é um item de prevenção que a gente solicita nas nossas mãos, tinha atuado utilizando o sistema de hidrantes do local, que é outro item que a gente solicita. Já tinha iniciado com extintor, aí chegou a brigada, começou a combater com a parte de hidrantes. Então, quer dizer, a utilização dos equipamentos de proteção, juntamente com o pessoal preparado, evitou que o incêndio tomasse proporções maiores. Então, o sistema de proteção ele serve justamente para isso, né? Para que você evite que aquele incêndio tome proporções maiores. Esse caso aí, eu posso também dar um depoimento de que aconteceu comigo, né? Um cliente nosso, um condomínio ali no Papicu, eu estava um dia à noite em casa e num desses grupos chegou uma foto de um prédio pegando fogo, né? Um desses grupos de networking. E aí eu vi aquela foto,
pelo ângulo não reconhecia a edificação, aí minutos depois chegou outra foto, quando eu olhei eu vi que era um prédio que eu estava tomando de conta dele, né? Estava fazendo, inclusive, era atualizar a recertificação dele de conformidade, né? A gente estava renovando o certificado dele de conformidade do Corpo de Bombeiros. E quando eu olhei, eu falei, gente, é tal prédio, é tal condomínio. Aí mandei uma mensagem para a síndica, né? Eu disse, fulana de Deus, isso é aí? Era 8 horas da noite, né? Ela disse, mas graças a Deus já está tudo bem. O que aconteceu lá? Eu tenho até um vídeo, mas eu não fui permitida divulgar esse vídeo, mas eu tenho um vídeo do bombeiro que chefiou a equipe que chegou lá, né? O incêndio começou num apartamento, esse condomínio tem 3 torres gigantescas lá no Papicu. E aí o incêndio começou num apartamento do 9º andar, não tinha ninguém em casa, graças a Deus, né? O casal e a filha tinham saído. Tudo indica, já deve ter saído o resultado da perícia, mas tudo indica que tem iniciado num ventilador que a família deixou ligado quando saiu de casa, né? Os bombeiros chegaram em 8 minutos, foi assim, foram muito rápidos, chegaram muito rápidos. Eu estive lá no dia seguinte, o apartamento em si acabou. Eu nunca tinha visto aquilo, até a parede derreteu. Até a alvenaria estava... Assim, eu nunca tinha visto aquilo, mas não afetou absolutamente nada dos apartamentos vizinhos, do de cima, do de baixo. Rapidamente o fogo foi contido, muito embora tenha feito esse estrago todo, né? E o depoimento do bombeiro-chefe lá, da equipe que foi fazer o combate, ele disse e deu todos os parabéns à síndica. Ele disse, olha, é raro nós chegarmos numa edificação e encontrarmos tudo funcionando plenamente e com todo mundo sabendo o que é que tinha que fazer, porque lá na época, eu não sei por que, teve uma época que deixou de ser obrigatório a brigada de incêndio para condomínios, né? Na verdade, isso Passou um aí, tempo sem na ser verdade, exigido. ele não era exigido e a gente trouxe na atualização da norma, essa exigência para o A2, né, que ele falou, multifamiliar. Pois é, aí agora, na época, eu já havia instruído isso a ela e ela fez isso. Eu disse: olha, mesmo não sendo obrigatório, que na época não estava sendo cobrado, eu sempre digo isso: olha, mesmo não sendo obrigatório, é bom que você faça, né, um treinamento de brigada de incêndio, que você tenha uma brigada aqui, porque é muito importante que todo mundo, na hora de um sinistro, saiba o que fazer. Não fica interfonando, ei, tá pegando fogo mesmo, ei, o que eu faço? Eu vou pra. Não. Lá, aí eu sempre falo a mesma coisa: olha, faz a brigada de incêndio para os seus funcionários e extensiva a todos os moradores que queiram fazer. Porque é muito importante, quanto mais gente sabendo o que tem que fazer, melhor, né? E assim foi lá. Então, na hora que começou o sinistro, todo mundo sabia o que tinha que fazer, cada um sabia as suas atividades, o que é que tinha que fazer. Então, isso trouxe para o Corpo de Bombeiros, quando ele chegou no local para combater, e com tudo funcionando plenamente, engata meu nome, meu Deus, agora me fugiu o nome. A mangueira, engata a mangueira, saiada, tudo direitinho. Enfim, tudo aconteceu de forma que houve uma perda grande, patrimonial, né? Mas com danos extremamente reduzidos diante do que poderia ter sido, né? Inclusive afetar vidas mesmo das outras pessoas. Então, é realmente importante demais essa cultura da regularização junto aos dispositivos de combate a incêndio e pânico, porque o pânico também tem que ser levado em consideração numa hora como essa, né? A gente tem aí inúmeros casos e exemplos de edificações que pegaram fogo, que tiveram esse sinistro de incêndio e que morreu muito mais gente do pânico do que, né, lá na minha terra, em Niterói, muitos anos atrás, houve um incêndio, um circo, né, onde houveram mais de 400 mortes, muito mais pelo pânico do que pelo incêndio em si. Então a gente precisa entender que também tem essa questão do pânico, que é combatido através do projeto de combate a incêndio bem feito, bem estruturado, né? Então vamos caminhar, a gente está aqui caminhando para os minutos finais aqui da nossa gravação, tá, gente? Estou vendo aqui muita coisa a gente já conversou, muita coisa que tem de pergunta aqui para frente a gente já conversou, né? Então eu acho que a gente pode finalizar a nossa gravação aqui, primeiro, dando passo a passo, o que a edificação tem que fazer. Eu acho até que a gente já falou isso aqui por várias vezes ao longo desses minutos, mas a gente pode reforçar, né, dizendo o que é que o cidadão responsável por uma edificação, o gestor de uma edificação, quer seja ele síndico, quer seja ele gestor de manutenção de um hospital, de um shopping, de uma escola, enfim, de uma indústria, qualquer que seja o tipo de edificação, o que é que ele precisa fazer para regularizar aquela edificação? Bom, me corrija se eu estiver errada. Contratar um profissional habilitado e que tem atribuição legal para realizar aquela atividade,
ter um projeto de combate a elaborar, né, através desse profissional, um projeto de combate a incêndio de acordo com aquela edificação. Nos casos que tiver necessidade, né, do projeto. Exato, que tiver uma área ou um número de pavimentos que exija, né, o projeto, e caminhar para a vistoria. No caso, as vistorias, elas sempre são necessárias, né? A não ser que seja aquelas simplificadas, né? Voto A declaratório. vistoria acontece por amostragem. É basicamente isso mesmo. As edificações que precisam de projeto, buscar um profissional para elaborar esse projeto e fazer entrar no Corpo de Bombeiros e depois acompanhar essa questão da instalação dos equipamentos e da vistoria, né, que é necessário por obrigação para ganhar um certificado. Nos casos em que se não precisa o projeto, né, como eu falei, abaixo de 750 ou 3 pavimentos e que não são os casos do baixo risco, né, aí solicita a vistoria, claro, faz a instalação dos equipamentos que são necessários, que são os básicos. Nessas edificações, basicamente, se precisa do extintor, das saídas, da iluminação de emergência e sinalização de emergência e dos cuidados com gás, caso tenha instalado, né, o teste de estanqueidade, local de instalação, mas aí você vai precisar também de um profissional para orientar relacionado a isso, né? E aí você pede a vistoria e aqueles casos em que você pode, por si só, fazer a autodeclaração, eu digo responsável pela edificação, né? Caso ele não se sinta seguro, ele pode buscar um profissional, mas caso ele já tenha alguma experiência ou ele consiga fazer, ele mesmo pode entrar no site do Corpo de Bombeiros e tentar fazer essa declaração lá no site, tem o passo a passo e tudo mais, né? Perfeito. E Pedro, o que é que você, Pedro, entende como, nas considerações finais já nossas aqui, o que é que você entende assim como o que que a população precisa, o que que ainda precisa melhorar em termos de entendimento, em termos de discernimento? O que é que você daria como opinião? Se, olha, eu acho que tem que existir mais isso, eu acho que tem que ter mais aquilo, eu acho que a gente precisa informar mais, a gente precisa. O que é que você imagina que possa acontecer para que a gente melhore essa cultura do prevencionismo? Olha, eu acho que isso que a gente faz, o que a gente está fazendo aqui, que é a gente tentar fazer essa quebra de cultura da pessoa correndo atrás, simplesmente das multas, isso é muito importante, mas eu acho que o principal, que acho que a mensagem que eu queria dizer é toda edificação, seja ela pequena, grande, ela funciona que nem um corpo humano. Se você ficar cuidando do seu corpo, fazendo seus exames periódicos, procurar um médico e fazer seus acompanhamentos, na hora que ele vê alguma coisa, você vai ter que fazer pequenos ajustes na sua vida. É um medicamento, é uma vitamina, é um hábito que você vai estar mudando. E na edificação ela não é diferente. Então, procure uma assessoria de engenharia que vá cuidar da sua edificação, seja do seu restaurante, seja do seu condomínio, seja da sua academia, porque ele vai acontecer a mesma coisa. Se você tiver um profissional que esteja olhando ali ao longo do tempo, você tanto vai conseguir atuar de forma preventiva, quando você tiver que fazer uma correção, ele vai ter um custo menor. E a gente fala muitas vezes isso na questão financeira, mas o principal que a gente está tentando lidar aqui é com a prevenção de vidas, e isso vai se estender, ter um profissional que vai te orientar, que vai se acompanhar, que vai realmente se apossar daquela edificação para cuidar dela como se fosse sua, isso vai trazer maior longevidade e maior segurança, porque não só o cuidado com a vida, mas ali é o patrimônio de famílias que se ficam anos. Então, procure uma pessoa para te assessorar, que seja bem assessorado e tente disseminar sempre isso. Procure pessoas que sejam responsáveis e que não estejam fazendo puxadinho. Existe o jeito fácil de fazer, que não é o correto, que é o mais barato, mas que não é o jeito correto de se fazer, gente. Nem seguro. Nem seguro. Então, faça as coisas do jeito certinho, mesmo que seja mais caro, vá atrás, faça a forma correta, porque você está prevenindo tanto o seu patrimônio dele ser afetado, como da sua vida, da sua família, do seu filho, e esse é o meu recado. Procure sempre uma pessoa que te assessore da forma correta, que te atenda e que seja correta nas ações dela. Perfeito, perfeito, Pedro. É exatamente por aí. Eu acredito muito também nessa dica que você deu, né? É uma receita de bolo, não falha, nunca. Tá certo? Bente, Capitão Bente Miller, o que é que você traz para a gente de considerações finais desse teu legado de trabalho, nessa tua experiência? Toda uma vida trabalhando para a corporação, trabalhando nesse segmento. Como é que você vê? O que é que você quer deixar de mensagem para os nossos telespectadores? Eu quero agradecer pelo espaço, né, principalmente, de você estar preocupado com essa questão, né, que sempre teve, né, eu sempre noto isso, que a gente se conhece já há algum tempo, né, Um bom. e aí,
E aí, o que eu deixo assim de mensagem é isso, é que as pessoas tenham mais consciência relacionada a essa questão da prevenção, né, da segurança, para que evite que a gente tenha grandes desastres aconteçam, tenha algum sabor maior relacionado a isso, dessa parte de incêndio. Como eu falei, o incêndio, ele, uma hora ou outra pode acontecer e a gente tem que estar preparado, né, prevenido, para quando ele acontecer não tomar uma proporção muito grande. Então é só agradecer e deixar essa mensagem assim, de prevenção para todo mundo ter cuidado, principalmente nos seus hábitos, né, comuns também, que isso aí afeta bastante, né? Ter cuidado com a questão da velinha que você coloca, o Benjamin, para A ponta vários de cigarro que você equipamentos. joga pela janela. Isso, com todos esses cuidados que a gente tem, desde começando lá, né, o princípio de cada pessoa até o maior, que é a edificação como um todo, né? Exatamente. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui com a gente, tá? Nesse nosso videocast da Arq4, que é o que a gente batizou de Arq4Cast, né? A presença do Capitão Bente Miller, do Corpo de Bombeiros, a corporação sempre muito, muito, muito acolhedora, de braços abertos para todos os profissionais. A mim, eu vejo que isso não é uma coisa que não é uma deferência comigo, existe essa abertura mesmo para todos os profissionais e para a população em geral chegar ali no Corpo de Bombeiros, se informar, tirar dúvidas, né? Então, quero agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, representando toda a corporação, tá certo? Quero agradecer ao Pedro também, Pedro Costa, engenheiro eletricista, que é parceiro nosso da Arq4, está sempre com a gente trabalhando, né? Eu quero também, eu ia falar outra coisa que a gente vai editar, porque eu ia falar outra coisa aqui, antes de falar isso, eu ia falar. Ah, lembrei. Pronto. É importante que seja dito também essa questão que você falou, né, dos hábitos comuns, né? No meu prédio, vou dar um exemplo bem corriqueiro, que vale a pena a gente ouvir, que aconteceu no meu prédio, né? No apartamento do síndico, inclusive. O síndico disse que estava assistindo televisão com a mulher dele e, de repente, começou a sentir um cheiro de fumaça. Um cheiro de fumaça, cheiro de queimado, cheiro de fumaça, queimado. Começaram a procurar em casa, né? Aí chegaram no outro quarto, que não era o quarto que ele estava, e a colcha da cama estava pegando fogo. Como? Alguém jogou um cigarro, um vento deu, a janela estava aberta, a ponta de cigarro entrou, caiu em cima da cama e começou a fazer fogo. Se esse casal não tivesse em casa, o que é que teria acontecido? Então, ainda existe isso, né? Os descuidistas de plantão que a gente precisa estar ligado, né? E nas gravações da Arq4, nos vídeos que a gente faz, eu sempre falo que a gente é um tripé, né? A gente cuida da segurança, que não precisa nem a gente falar do quanto é básico e do quanto é o mais importante de tudo. A gente cuida da regularização junto aos órgãos e, portanto, quando você cuida da segurança e da regularização, naturalmente você tem a valorização, né? É uma sequência natural. Se está seguro, se está regular, então está mais valorizado, né? Então a gente precisa entender isso, que a gente está buscando, através desse trabalho, através dessa divulgação, dessa conscientização, da segurança, da regularização e da valorização das edificações. Tá certo, pessoal? E para a gente finalizar, eu reforço a importância desse tema, trazendo uma frase para a gente refletir. Regularizar não é apenas cumprir uma exigência legal, é proteger vidas. Então, quando a gente fala de regularizar, a gente está falando de salvar vidas, de proteger vidas, de cuidar de vidas. Porque ninguém aqui está querendo cuidar de tijolo. Ninguém nasceu, ninguém veio ao mundo para amar um tijolo. A gente cuida de vidas que estão dentro dos tijolos, estão dentro das construções, né? Então, a gente está aqui, no fundo, cuidando de vidas, né? Existe uma frase do Felipe Lima, da ADEPAT, lá de São Paulo, que ele fala, que eu acho maravilhosa. Ele diz assim, patologia das construções, a ciência mais humana das exatas. E é isso mesmo, porque a gente, através da exatidão das ciências exatas, que é a área que a gente atua, arquitetura e engenharia, a gente atinge os humanos, que são as pessoas. Então, o nosso foco aqui é cuidar de gente. E a gente está aqui para isso. Muito obrigada. Acho. Acho que ficou bom. Ficou bom. Tá. Fechou. Acho que ficou bom. Não fugiu muito, não. Foi 1h11. Gravar só uma chamadinha, um videozinho como se fosse o teaser do episódio.